E aí, gente, era isso aqui. No episódio de hoje eu quero, na verdade, falar sobre um blog de segurança de informação que eu publicava no passado, né? Originalmente era no LinkedIn. Então, esse daqui é o meu LinkedIn. Se eu vim aqui e clicar aqui, né, vai aparecer essa parte, que são os artigos. Esse aqui foi meu último, parece. Aí se eu vim no mais antigos, aí tem todos aqui pra ler, né? Aí eu movi esses posts, né, pra o Medium, né? Só que infelizmente o Medium baniu, né? Tá falando aqui, ó. Sua conta está em violação com as regras do Medium, né? Provavelmente porque eu falava sobre segurança de informação, né? Mas enfim, vou deixar os links na descrição. Qual que é o objetivo desse episódio? É falar sobre alguns dos posts desse blog que eu tinha anteriormente, né? Então, eu creio que vai ser um pouquinho grande, né? Esse foi o primeiro, por exemplo, sobre o que é phishing. Então, só vou comentar nesse tema, né? Dá pra ver que isso aqui é o primeiro, né? Dá pra ver que era bem visual, né? Vou tirar um pouco menos aqui. Então, por exemplo, o que é phishing? Era sobre exatamente o phishing é um tipo de malware, né? Vírus que você manda por e-mail, né? Esse é um exemplo, né? Então você poderia, por exemplo, mandar um e-mail dizendo que a sua conta do Netflix foi suspensa. Só que isso daqui não seria do Netflix, né? Você faria coisas como spoofing, coisas do tipo pra parecer que é Netflix, mas não é. Aí um exemplo era usando o Social Engineer Toolkit, que é uma ferramenta do GitHub, né? Então se eu for aqui no GitHub, tem essa ferramenta que se chama SET. Você baixa, tem aqui as formas de baixar no Linux. Aqui também ensina, né? Aí você só segue esses comandos aqui. apt install, que no Linux é básico. Esse aqui eu usei no caso no Linux Ubuntu, né? E aqui para executar. Aí tem essas opções aqui das ferramentas que você pode usar. Coisas como spear phishing, websites, coisas do tipo. Até SMS dá, né? Enfim. Esse foi o primeiro post de todos, se não me engano. Tá até aqui, né? Até uma criança de 8 anos consegue fazer isso. E aí tem outros também, né? Deixa eu ir de novo aqui. Tem aqui, por exemplo, sobre a Deep Web. Intro a investigações da Deep Web. Que aí, exatamente, o objetivo aqui é mais ser um post de blog mesmo. Aí falando sobre palestras nesse tema. A maioria da Deep Web é em inglês, né? Pegando dessa palestra aqui. E coisa do tipo. Venda de passaportes. Sites aqui, CryptoLocker. CryptoJacking. Artigos sobre esse tema, né? No livro que eu escrevi sobre segurança de informação também tem mapeamento aqui de redes sociais ali. Perdão, usando social network analysis na Deep Web. Enfim, vários artigos nesse tema, né? Então, é basicamente isso, né? Falar sobre questões relacionadas à Deep Web. Formas de investigar a Deep Web. Eu até fiz vídeos no canal sobre esse tema, né? Aqui, por exemplo, ferramentas que você pode usar pra... Tem até um vídeo de Joel Fabiani, né? Pra usar... Entrar de uma forma mais segura, né? Usando ferramentas de sistemas operacionais como Tails, CubeOS, enfim. Usando Raspberry Pi. Então Raspberry Pi, um sistema operacional específico, usar VPN ou Proxy Chain. Usar MacChange para você mudar o seu endereço MAC do seu dispositivo. Trocar DNS, usar um mini modem USB. Então todas as formas aí para você conseguir o máximo de segurança nesse contexto, né? Falando sobre o Tor aqui, como funciona o Tor.
Enfim, várias coisas com relação a esse tema, né? Tem outros aqui, né? Na Levi eu acho que fica mais fácil de mostrar. É a mesma coisa, os mesmos que estão aqui estão também aqui. Esse aqui não tem como você ter acesso, porque tá a Levi bloqueou, esse site bloqueou. Então você tem que acessar pela coisa mesmo. Aí tem aqui sobre grupos hackers como o Dark Caracol, Black Tech. Como esse grupo funciona, né? Eu fiz vídeo também desse grupo no passado. Aqui o Dark Caracol. As ferramentas que eles usam, procedimentos. Forma de disseminação de malware aqui usando phishing por WhatsApp, do Facebook. E servidores de phishing, né? Enfim. Aí o sistema conseguiria tirar fotos, gravar vídeos, capturar áudios, coisas do tipo. Nesse contexto. Outro grupo chamado Black Tech. Também tá no Mitre, né? Enfim, vários temas, né? Aqui. A forma que o malware dropava, né? O arquivo, compressão do arquivo, autoextração depois do PDF, né? Você clica no PDF e seu computador é infectado, né? Por ele, né? Enfim. Eu gosto desse daqui, que é sobre como estudar segurança da informação. Tem o modo avançado e o básico, né? Quais cursos que eu recomendo, assim, pra você? Básicos, assim, com relação a estudar inteligência artificial, ver palestras da DEFCON. Aqui, o básico aí de redes, né? Também importante. Porque pra você manjar sobre segurança da informação, você tem que manjar sobre ciência da computação também, né? Aqui é uma palestra do Diego Aranha hackeando a urna eletrônica, colocando Darth Vader nela, né? Numa palestra, né? Uma palestra sobre hacking de iates, né? De forma remota usando o Shodan. Enfim, tem todo tipo de tema nesse blog que tá, principalmente aqui no LinkedIn, porque o Levi bloquearam, né? Fala sobre vários grupos. Esse eu gosto bastante, que é o TikTok é um spyware. Eu fiz um vídeo também nesse tema, né? Será que o TikTok é um spyware, né? E essas questões associadas, porque o TikTok queria ser banido já há anos atrás, não só recentemente. Militares foram proibidos de usar o TikTok, que ele pegava muitos dados das pessoas, né? Ele ainda pega, na verdade, né? Eu uso, não tô nem aí, né? Mas enfim. Aqui fala exatamente sobre esse tema, né? Sobre questões relacionadas a como o TikTok funciona, como ele coleta dados. Coisa do tipo, né? Esse do Wikileaks, o DDoS Secrets, né? Se você não conhece o Wikileaks, não viu o filme, acho que é o Quinto Poder, que fala do Wikileaks, né? É basicamente um site que lançava informações, documentos sigilosos aí com relação a hacking, com relação a governos, enfim. Aqui o Quinto Poder é um filme sobre o Wikileaks. E esse DDoS Secrets é tipo como se fosse o Wikileaks. Ele tinha várias informações aí associadas a questões aí políticas, né? Enfim. Sobre segurança de bitcoins. Muitos temas aí. Até computação quântica, embora na época eu não manjava tanto quanto agora, né? Isso aqui veio 4 anos atrás. Então tem um post de computação quântica, mas eu não manjava tanto nessa época quanto agora, né? Então eu sabia uma coisa ou outra, mas hoje em dia eu sei bem mais. Até que é decente, né? Muitos desses posts aqui eu tenho vergonha ainda de ver. É antigo, né? Aqui sobre hacking tipo, como conseguir, um cara que conseguiu, né, hackear uma conta de criptomoedas de aplicativo no próprio Android. Tendo acesso, você tem que fazer o root do Android, né, pra você ter acesso aos documentos ali, você conseguir partes ali
Eu falei também sobre esse... Eu fiz vídeo também sobre esse tema, né? No passado, né? Mas deixando aqui a chave específica, né? Pra isso. Aí você tem que deixar o celular no modo root, né? Usando ferramentas como Kingo Root. E aí conseguir seções aí da memória com relação ao que você precisa pra hackear a conta do cara. Aí ele meio que fez pra trocar a carteira, né? Todo o dinheiro que ia pra carteira do cara, da vítima, ia pra ele, né? Obviamente era o celular dele, que ele usou pra isso, né? Aí algumas CVEs relacionadas a isso, né? Vulnerabilidades com relação a Bitcoin, enfim. Não vou ficar falando sobre cada um, que é muita coisa que eu fiz ao longo dos anos, né? Esse aqui eu gosto bastante também. Hack de satélites. Passando a perna no antivírus. Foi também um post que eu gosto bastante. Então o objetivo aqui é apresentar o tema, né? Esses blog posts, porque eu não... que quando eu escrevi um livro sobre segurança da informação, eu peguei partes desses blogs que eu escrevi, só que eu mudei muito. Porque eu não posso usar imagens, esse tipo de coisa. Então esse tipo de conteúdo só vai ter aqui. E eu não publico mais, né? Só tem no LinkedIn, que eu vou deixar na descrição. Não tem de outra forma. Até porque o Medium bloqueou. Culpa do Medium, né? Então eu vou falar aqui sobre uma palestra relacionada a HackDC. Então lá na DEFCON 27 tem uma village que se chama HackDC, que é sobre hack nessa questão, né? Aqui sobre satélites, por que parece bem mais simples que parece, né? Se eu vim aqui no Shodan, aí eu coloco aqui Types of Satellite Protocol. Aí vamos ver um tipo que seja conhecido. Quais são os tipos pra comprar? Deixa eu ver. Most Common Satcom Satellite. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa. Tem que achar um exemplo. Satcom. O Shodan é uma ferramenta para você achar equipamentos vulneráveis na internet, né? É usada também para pentesting, coisas do tipo. Aí aqui vai ter várias ferramentas. Você tem que pagar para você ter mais acesso, né? Mas vai ter computador que tá sem segurança, webcam. Aqui, ó. Um Satcom do comércio brasileiro, né? Aí tem como você pegar o IP aqui, pôr no site, conseguir acesso à página do satélite. Então aqui é um satélite, gente, não é difícil, né? Aqui provavelmente é uma webcam, não sei. Não sei se isso daqui é um satélite. Mas você vai ver que é um negócio do Brasil. Itaperucurumirim, sei lá onde fica isso. Tem dados do servidor, tá online, né? Pra todo mundo. E o cara tem que pôr senha correta, né? Se o cara não pôs senha, as senhas corretas tem como hackear, né? Essa aqui não é exatamente sobre satélite, né? Provavelmente é outra coisa. Mas tem como você calcular lixo Satcom. Aqui, ó, Intelsat, lista de equipamentos Intelsat. Aí eu venho aqui e pesquiso. Aí vai aparecer várias coisas que tem a ver com essa empresa, né? E pode ter algumas que são vulneráveis, né? Aqui no Reino Unido. E HTTP. Só que aqui eu venho aqui. Dá pra ter acesso ao... Ó, esse daqui não deu. Opa. Esse aqui não deu. Obviamente tem que saber a senha, né? Então por isso que as pessoas têm que pôr a senha correta. Não deixar a senha de fábrica. Aqui, ó, por exemplo. Então tem formas de você hackear satélites que estão... porque qual é a forma correta de fazer isso, né? Obviamente não faça isso, mas aqui é um exemplo de segurança de informação. É você pagar a Shodan, né? Ou usar o API do Shodan. Então vou pôr aqui, ó.
API Shodan. E aí você consegue fazer isso de uma forma mais controlada, né? Não sei se tem que pagar pra você ter acesso maior ao API do Shodan. Aí você tem acesso a tudo, né? Você consegue fazer isso em larga escala. Então, esse negócio de hackear satélite pode parecer algo difícil, nossa, que incrível, mas na verdade não é tanto assim. Tem um artigo aqui, Service Security Threats to Satellite Communications, né? Que eu cito aqui, que pode atrapalhar, derrubar transmissões de satélites, pulsos eletromagnéticos, fazer satélites colidirem ou ser destruídos intencionalmente. Várias coisas com relação a isso, né? Setores podem ser afetados, né? Sistema militar, sistema de bancos, controle de tráfego aéreo, grids de energia, sistema de tráfego e transporte, sistema de análise climática, né? Então, por isso que os satélites têm que ter uma segurança básica aí com relação a isso, né? De repente nem o satélite está hackeando, você está hackeando o sistema de controle do satélite. Então é uma coisa muito complexa, né? Aqui também outro paper aqui, The Vacuum of Space Cybersecurity, falando dessa questão, né? É um artigo financiado pelo MIT Harvard nesse tema. E aí, os tópicos abordados são as dificuldades de proteger segurança de informação nessa área, enfim, e várias questões com relação a isso, né? A forma de desenvolvimento de satélites e questões relacionadas à segurança, né? Então não é tão simples, satélites baratos, coisa do tipo. 3 tipos de ataques a serem considerados, né? IP spoofing, ataques com GPS de satélite, ataques de satélite do governo, né? Então não é algo super complexo, né? Esse negócio de satélite GPS, se não me engano, você tem que ter uma grana pra fazer isso daí, né? Mas enfim, se você quiser ver com mais detalhes, aqui eu mostro no Shodan a mesma coisa que eu falei agora. Exemplos de como é fácil você conseguir achar sistema SATCOM online, né? Então não é difícil, né? Um adolescente com um pouco de conhecimento em brute force, né? Usando a API do Shodan pode fazer isso em larga escala, por isso que tem que ter segurança, né? Obviamente é legal você ter acesso a esse equipamento privado, né? Então se você fazer isso, você pode ser preso, né? Então não seja burro. Esse post também está no blog como fala? Do meu LinkedIn. Eu creio que você tem que fazer conta do LinkedIn pra ter acesso também, né? Isso é sobre hackeando satélites, né? Vamos continuar aqui. Tenho passando a perna no antivírus, que é, acho que é dividido em 3 partes de como funciona a invasão de malware, né? E uma das formas de evadir malware, né? Perdão, de análise de malware que antivírus usam, né? É sandboxing, que isola aplicações de certas partes sensíveis do sistema, né? Então ele analisa o vírus que está sendo executado no seu computador, numa máquina virtual específica. Examina o código do programa para ver se possui código malicioso, que é chamado de heuristic analysis. Dynamic analysis examina o código usando sandboxing. E detonation, que impede o malware de rodar. Tem formas de evadir isso daí. E virtualização, né? Que você rodar o malware de forma virtualizada, né? Uma coisa que celulares usam bastante pra você detectar malware, né? Aí, assim, eu não vou falar por cima aqui, né? Eu vou passando aqui. Tem uma coisa chamada packing, que é pra você obfuscar mais o seu malware. Então tem packers, né? Que são ferramentas pra fazer uma compressão e encriptação do seu malware, pra ele não ser detectado, né? Aí tem um packing e unpacking, que é quando você desencripta, né, pra ativar o malware, né? Então tem esse acho que eu não lembro de onde é esse artigo, né? One packer to rule the wall, né? Com relação à identificação de packer, né? Que é uma ferramenta para evadir antivírus, né? Aqui outro artigo sobre isso, né?
Aqui, essa ferramenta, se não me engano, foi de uma palestra no Black Hat, que eu vi eles recomendando essa ferramenta aqui, ó, na Black Hat 2017, que é o avet.git. Então essa ferramenta aqui, eu creio que ainda está disponível no GitHub. Vamos ver. Foi uma palestra aqui, ó, tá, essa palestra. Aí eu baixei no Linux na época, há uns anos atrás, e fui usar. Tava usando o Kali Linux aqui. Aí eu baixei, né? Esses comandos pra baixar. Aqui é a ferramenta em si. E aí tem vários comandos que você pode usar aqui pra você criar o seu payload, né? Aí eu usei esse comando aqui básico aí pra você usar o Mimikatz, que é uma ferramenta aí pra criar malware, né? Então, uma ferramenta pra baixar o Mimikatz no PC de alguém, por exemplo. E aí, eu coloquei esse arquivo no VirusTotal, né? Pra quem não sabe, é um site da própria Google pra testar se um arquivo tem malware ou não. É de graça. E aí eu baixei, dá pra ver que é um malware. Eu creio que eu baixei num arquivo PDF, se eu não me engano. Tem como você escolher. Então, esse Avet, que é uma ferramenta que foi apresentada numa conferência sobre Reggae, né? Ele é exatamente para você criar malware. Tudo de graça. Aqui eu tentei de novo, né? Criei com algumas especificações. E aí, com um payload específico usando MS Venom, né? Eu sei que é muita coisa, mas se você ler com calma cada artigo, cada post do blog, você vai entender. Então, MS Venom é uma ferramenta básica de hacking, né? Que é uma ferramenta para criação de payloads, né? Que é um exemplo. Que é uma ferramenta que faz parte do Metasploit. Bem fácil de usar, né? Eu aprendi a usar o MS Venom com um cara. O nome dele... Aqui, ó, se você quiser ver os vídeos antigos do canal, ó, eu falo sobre esse tema. É o Hacker Exploit. Hacker Exploit. Eu recomendo muito se você quer aprender como usar ferramentas, né? Porque os cursos que eu fiz sobre segurança de informação não ensinavam a usar ferramentas. Bom, faz tempo que ele não posta nada, né? Mas basicamente ele ensina tudo que eu tô mostrando aqui. Embora essa ferramenta não. Aí eu uso um payload específico que se chama Kataganai, super conhecido pra quem manja desse tema. E criou, no caso, esse malware. Muito fácil, daqui é muito mais fácil do que parece. Um script kid faz isso. E aí fala sobre uma coisa, uma ferramenta chamada Shelter. Deixa eu abrir aqui. Que é uma ferramenta para injetar shellcode. O que é shellcode? Vamos lá. Shellcode. Google Hacking Database. O shellcode é assim que a linguagem do computador começa com a linguagem binária, zeros e uns. Depois ela vai para uma linguagem hexagonal. Perdão. Não, hexadecimal. Que é o shellcode. Depois ela vai para assembly, que é a linguagem de máquina. Posterior, a binária e a hexadecimal. E depois vai para a linguagem comum, Python. Linguagem C++, não importa. Então shellcode... Ó, tem um shellcode recente aqui. Vou pôr um shellcode do PS4, que é mais... Ah, não tem. Que merda. Tem um legal aqui. Vou pegar um do Windows 64. Então isso aqui é um shellcode. É um conjunto. Isso daqui você pode injetar quando você usa o Metasploit. Isso daqui, por exemplo... cadê? Esse aqui, por exemplo, é o comando do MS Venom, mas que você usa no Metasploit, que é uma ferramenta de hacking. Você pode usar esses payloads para você fazer ataques específicos, né? Aqui é um ataque no Windows Server 2022 que já foi resolvido, né? Aqui tem a forma de como funciona, mas o shellcode parece ser executado com forma mais perto da linguagem de máquina possível.
Então, se converte a linguagem de programação em assembly. Tem um post que eu falo sobre isso, como fazer isso. Pra shellcode, né? Então você não cria o shellcode do zero. Você transforma a linguagem em assembly pra shellcode. Então, aí o shelter pra você injetar o shellcode, criar o executável. Tem aqui a forma que se usa. Algumas coisas talvez pode ter mudado no programa original que eu tô usando aqui, né? Mas aí mostra como usa isso daí. E aí no fim, fazendo todo esse processo, criou esse malware aqui que obviamente foi facilmente detectável por antivírus, né? Mas teria que achar forma de modificar esse malware para não ser detectável, né? Então, altamente detectável. Aqui eu usando o MS Venom, que é a ferramenta que eu falei anteriormente. Aqui é o post da Hackaexploit, na verdade, daquele canal que eu falei, falando sobre como usar MS Venom para obfuscação de código, né? E aí, esse é um exemplo usando que eu aprendi desse canal aqui, usando o Katakanae no MS Venom, né? Aqui tem um passo a passo, eu não vou falar assim, passo a passo. Dá pra ver que foi altamente detectável, né? O Katakanae é um payload muito conhecido. E por fim, usando de novo essa ferramenta, tem todo o passo a passo com relação a fazer isso daí, né? Lembrando que é um tema sobre segurança da informação, né? Esse daqui é tema até de faculdade. Acho que é ano 9 da faculdade de segurança da informação, inclusive. Esse foi o primeiro, né? De novo, né? Eu vou tentar falar sobre os principais posts. Se ficar muito chato, avança o vídeo, sei lá. Esse foi o Passando a Perna no Antivírus parte 2, né? Então, vai falar sobre shellcode, né? Vai falar sobre esse post no Google Hacking Database. Se você não sabe, no Google Hacking Database tem papers, né? Artigos sobre esse tema, né? Tem vários artigos aqui, ó, sobre até PS4, sobre um ataque no PS4 no passado, né? Aqui é um exemplo de uma falha no PS4 no passado, foi já corrigida com certeza, né? E aí é um paper sobre esse tema. Por incrível que pareça, a pesquisa acadêmica em segurança da informação, ele é mais em blogs, sites de empresas, do que na pesquisa acadêmica do Google Scholar da vida. É bem mais underground, né? Aqui é um exemplo de um shellcode. Não shellcode não, de um código em assembly, que eu falei anteriormente. Então normalmente se transforma. Eu não sei programar em assembly, então se transforma um código em Python, por exemplo, para assembly, que é possível. x86, né? Tem versões aí que você tem que usar. Aí você compila esse código para shellcode, você transforma isso daqui em shellcode. Tem forma de você fazer isso. Então, como eu disse antes, né? Você tem a linguagem binária, que é a mais de máquina possível. A hexadecimal, que é o shellcode. O assembly, que é essa linguagem aqui. E o Python, então você converte de trás para frente. Eu creio que na verdade não uso o Python, é o C++, se não me engano. Mas enfim, se converte uma linguagem desse tipo, como por exemplo, que é um código bem básico assim de assembly. Que é que eu citei de um post, né? Todas as referências estão aqui, né? Pra shellcode, né? Aí tem uma forma de você fazer isso, né? Tem uma ferramenta pra você fazer isso. Aí você tem que usar um programa chamado NASM. Todos esses comandos aqui para se transformar esse código em assembly para shellcode. Nossa, meu PC tá lento agora. Deixa eu tirar isso aqui. Isso que meu PC começa a travar. Aí tem todo o passo a passo aqui para como criar um shellcode, né?
Aqui, por exemplo, é um disassembly, né? Para você analisar o código em assembly de um programa. Então aqui é uma... Eu sei que muitas dessas coisas parecem bem avançadas. Na minha opinião, não são. Meu blog é bem básico, por incrível que pareça. Mas se você quiser ver comigo com mais detalhes, eu recomendo que você vá no link na descrição, nos comentários, para você ler esses posts, né? Aqui usando Cutter para fazer disassembly também. Eu, se não me engano, eu fiz no Tibia. Eu baixei o Tibia e mostrei como ver o código fonte do Tibia, por exemplo. É assim que hackers, na verdade, analisam um código de um programa para achar falhas. E como também caras da segurança da informação de uma empresa tentam achar falhas no seu próprio aplicativo da empresa. Enfim. Aqui é parte do código em assembly, né? Enfim, eu fiz usando o Cutter, que é uma ferramenta específica, e aí você consegue achar no Cutter um shellcode. Tem o passo a passo aqui, né? De como lançar o shellcode, né? Fiz daqui a alguns aninhos, hein? Tem também o da Pro, só que é pago. Eu usei ferramentas de graça, né? Enfim, tem como usar o da Pro também. Nesse caso, será que eu usei o da Pro? Não lembro. Mas analisando o Tibia também, se não me engano. E aí, enfim, mostra várias questões com relação a isso, né? Tem vários passo a passos aí com relação a como criar payloads e como aplicar esses payloads usando o MS Venom, né? Até faz tempo que eu não faço isso, né? Porque eu era mais da segurança de informação antes. Não. Eu tô meio enferrujado. Mas é bem fácil, tem que ver que parece. Enfim. Próximo. Tô passando a perna no antivírus parte 3. Depois eu vou pra Hacking Group. O Hacking Group provavelmente não vou falar aqui não, se quiser ver. Parte 3. Aqui fala sobre algumas notícias desse tema. Sobre o uso de macros em ferramentas do PDF, Excel e coisas do tipo. E coisas como payloads. Aqui eu usando uma ferramenta chamada Unicorn para criação de macros. Eu não sei se é em PDF, né? Aí tem um payload específico em PowerShell, né? Aí tem a forma de usar isso aqui no Linux para formatar o payload. Parece bem difícil, mas não. E aqui eu usei o LibreOffice, porque no Kali Linux eu não conseguia ter acesso a o Word da vida, o Excel. Eu criei um payload usando o LibreOffice, mas poderia ser usado o Excel. Então inseri um macro com esse malware no LibreOffice, né? É assim que um hacker infecta uma empresa. Por isso que as empresas têm que saber disso, né? Colocando um payload no macro. E aí quando você acessa, você abre o arquivo e clica numa mensagem que vai aparecer. A vítima clica e cai no vírus, no malware. A empresa tem que entender isso, né? Tem até como você obfuscar o seu código usando essa ferramenta chamada VBA Obfuscator. Pra você obfuscar seu código é bem fácil. Aí seu código fica assim, ó. Pra dificultar a análise de caras da segurança da informação. Aí tem todo o passo a passo aqui. E a ferramenta sendo usada, né? Eu usei aquela mesma ferramenta daquela palestra que eu citei em 2017. Do ponto veio o ponto pai, né? Enfim, a forma de criação do arquivo, coisas do tipo. Usando o Metasploit para criar esse arquivo. Porque aqui eu tô usando o Metasploit para pegar esse payload, porque eu criei o payload, né? Pensa numa caixa. Eu enfio essa caixa dentro de uma máquina. E a máquina vai usar o que tá dentro dessa caixa para fazer o que ela tem que fazer. Então eu tô usando uma ferramenta chamada Metasploit para criar um arquivo Excel com esse payload específico. E é bem fácil de fazer, na verdade. E aí tem todo esse modus operandi. E a parte principal é você
usar isso daqui, né? Que é o Multimisk OpenOffice Document Macro. Mas é facilmente detectável também. E aqui são as opções configuráveis, né? Então aqui, por exemplo, no MX Exploit você consegue configurar o que você quer nesse sistema, né? Então você aperta Options e vai configurando, né? O que você quer ou não quer no sistema. Aqui eu coloquei esse daqui e rodei. E no fim criou esse arquivo com o documento Word, nesse caso em OSDT, que eu tava usando no Kali Linux, que é um arquivo com vírus. Então se você ver aqui esse arquivo no vírus todo, você vai ver que ele tem vírus, né? Então pra você ver como funciona a criação de um malware de forma fácil, né? De forma fácil e simples. Inserir um payload com shellcode, com tudo isso, usando o Metasploit, né? Usando essa ferramenta. Então é muito fácil de fazer. Aqui eu criei vários tipos aí aqui no Excel, né? A ferramenta em Excel. Aqui, ó. Eu não sei qual que tá em Excel, mas que em Excel também foi encontrado por antivírus, nem todos. Aqui eu criei também, acho que em PowerPoint, um PowerPoint do Kali no Linux. Deu certo também, mas foi bem detectado. E como que funciona normalmente? Quando esses hackers mandam esses ataques, eles usam ferramentas como o Goldfish, que é uma ferramenta que no Linux é muito fácil de baixar, que é essa daqui. E aí tem aqui a forma de você baixar e usar no Linux. Aí você coloca uma campanha, coloca seu e-mail, e aí você cria uma campanha para vários ataques simultâneos. É assim que as empresas têm que entender que esses ataques eles são em várias empresas ao mesmo tempo, não só nelas. Com essa ferramenta, por exemplo, o Goldfish, você consegue fazer isso. Aqui um exemplo usando um ataque usando Netflix. Isso aqui eu que criei mesmo no próprio Goldfish. É fácil de fazer. Aí aqui um exemplo do post do grupo IB, como funciona o exemplo de phishing, de ataque de phishing, né? Enfim, e outras questões relacionadas. Esse era o post da versão 3, né? Que é o phishing, é bem fácil de baixar. Enfim, tem muitos outros posts aqui que você pode ver com mais detalhes, né? Aqui sobre introdução até que a Sandbox Evasion, né? Vamos ver se tem outro aqui interessante. Tem outros que nem faz sentido mostrar, né? São mais antigos, mas esse se você quiser, se você quiser ler. Tem um aqui que é interessante, que é segurança na área da saúde. Primeiro vamos para esse da segurança na área da saúde, né? Que é o exemplo do PEX, que é uma ferramenta base de imagem, né? Na área de saúde. Depois você lê com mais detalhes. Se você trabalha no hospital é muito interessante, você trabalha na segurança da informação, né? Então você tem o sistema do hospital, que tem um server mais ou menos assim. O sistema PAX de imagens. Aí qual é a questão nesse post aqui? Meio que eu comecei a ver que esse sistema do PAX é de um curso, que é esse daqui, né? Eu vou mostrar aqui, acho que não tem problema. Eu vi isso daqui nesse curso aqui, ó. Que eu até recomendo, né? Se alguém quiser estudar o básico de segurança da informação, essas coisas aqui eu recomendo bastante. Eu tinha um do Daci, eu acho. Não tá aqui. Era Healthcare Informatics. Vou pegar aqui. Healthcare Informatics. Vamos ver se eu acho aqui. Que eu aprendi sobre esse tema, né? Mas basicamente tinha esse PAX, que é um sistema de imagens de pacientes, raio-x, coisa do tipo, que poderia ser acessado
um banco de dados do servidor do hospital. E a questão era falar sobre a falta de segurança desse sistema do Pax, né? Então você poderia ter questões de raio-x, tomografia, ressonância magnética, que poderiam ser hackeados, né? Que a informação médica é... Se uma empresa for hackeada de informação médica, ela pode ser processada aí bem forte, mano. Principalmente depois da lei da LGPD. O time de pessoas que envolve o hospital normalmente são tecnólogos, médicos, administrador de TI do hospital, profissionais de high-tech medicine, pessoal de TI. E a questão é que esses servidores, eles podem estar altamente em falta de segurança. Dados de radiologia, cardiologia, patologia. Na verdade, tava tão fácil hackear isso daqui, porque às vezes você sem, assim, com apenas a senha do sistema você já conseguia acesso a um banco de dados. De dados de pacientes, né? Imagina isso num hospital com milhares de pacientes. E esses dados podem ser vendidos para as pessoas, né? Por que pareça, esse tipo de dados é vendido até na Deep Web. Então, podia ser feita a exfiltração de dados, alteração de dados, ataques em equipamentos de hospitais, malwares, disrupção dos bancos de dados. Então, de repente, o hacker ele pegaria todas as imagens do sistema Pax e ele falaria: você tem que me pagar tanto para voltar seus dados. Imagina se perder os dados de pacientes, o tanto de insulina que tal pessoa tem que ter, o tanto de tais medicamentos que estão em computadores. Coisa terrível, e acontece. Então, todo esse sistema aqui tem que estar, como se diz, com um sistema de detecção de ataques, como o Windows HP, que é um dos melhores antivírus para empresas. Você detectar ataques e tal. Tem que ter todo um sistema de proteção nesse contexto, né? Não quero falar com mais detalhes, mas o objetivo é mostrar que realmente tem essa questão. Eu acho que... Deixa eu pegar aqui. Healthcare Informatics. Estranho. Eu tinha certeza que tava aqui. Aqui, ó. Introduction to Healthcare Informatics. Deixa eu pegar aqui. Que fala sobre o sistema Pax, né? Aí eu vi e eu achei que... Eu não consegui achar. Eu não sei se esse curso aqui... Não sei se tiraram, mas... Era no Audacity. Mas é um sistema que não tem segurança, né? Esse aqui sobre hackeando com SSH, bem simples. Eu acho assim bem interessante aqui, usando uma ferramenta aqui, por exemplo. Password Cracker, para hackear senhas, né? NetDiscover, para você achar equipamentos na sua rede, da sua internet. Eu já fiz vídeo sobre isso, enfim. Muitas ferramentas aí. Enfim, se você quer aprender sobre segurança da informação, eu creio que esses posts vão te ajudar. Tanto que cursos fazer, né? Por exemplo, você quer saber o básico sobre segurança da informação, tem esse post aqui, que é o básico, né? Quais são os cursos principais, plataformas, onde eu, por exemplo, fiz Coursera, DX, Udacity, Udemy não. Eu fiz um no Udemy, eu acho. Mas os cursos principais que você tem que fazer, enfim. Tem aqui, deixa eu ver outro mais interessante, sobre como grupos agem, né? Como o do Poseidon. Então, como grupos como o Poseidon agem como eles funcionam, né? Quais ferramentas que eles usam, coisas do tipo. Então, basicamente você vai entender o básico sobre esse tema, né? Tem uma série que chama Hacking Grupos, que é falando sobre grupos hacker, né?
como por exemplo o próprio Lazarus, a Cobalt Strike, enfim, grupos super famosos aí, as ferramentas que eles usam, TeamViewer, RDP Protocol, uma coisa chamada Red, que dá pra você tirar foto da sua webcam do seu PC. Você pode controlar o mouse do seu PC sem a pessoa ver, e coisas do tipo, né? Enfim, e muitas outras coisas também. Aqui tem uma série sobre o ethical hacking, segurança de empresas na área da saúde, né? Como que seria a melhor forma de proteger a empresa da saúde de ataques de hackers, né? Enfim, esse post eu gosto muito dessa série de posts. Eu creio que é bem simples inicialmente, mas fala bastante, né? Tem a parte 1, 2 e 3. Aqui sobre o ethical hacking, falando sobre Tor, sobre coisas que eu falei no outro episódio. Enfim. Esse daqui sobre segurança contra ataques de DDoS. Como funciona o ataque de DDoS, quais são os tipos de ataques de DDoS, né? Tem alguns artigos nesse tema. Usando inteligência artificial para detectar, né? Mas tem aqui uma parte específica que eu acho que vai mostrar como funciona os ataques de DDoS. Não sei se é nesse post, acho que não. Eu acho que esse phishing na prática. Enfim, é muita coisa. Vou pegar esse daqui, ó. Esse é um post que eu gosto muito, que é sobre phishing, né? 2019. Então, faz bastante tempo que eu postei. E... pra ver que coisa de blog mesmo. Eu uso uma ferramenta chamada Socialfish, que é bem fácil de usar. Pra que você cria o site artificialmente e manda um link pra pessoa. Esses são os comandos. Esses são os números que você pode escolher. Instagram, Twitter. Aí eu peguei uma imagem do Netflix. Coloquei uma foto do Game of Thrones como se fosse pro Netflix, que ia chamar a atenção da pessoa que gosta. E aqui é basicamente... eu usei meu celular no caso, mas se você mandasse para essa pessoa o link que você gerou aqui, ela, por exemplo, por WhatsApp, ela clica aqui no link, ela é enviada para cá, para esse site, né, que parece igualzinho da Netflix. Ela colocaria a senha e daria pra você hackear a senha da Netflix da pessoa, pra você ver como isso aqui é muito fácil de fazer. E aí também tem dicas como se proteger, né, com relação a isso. Porque pra hackear uma senha Netflix, cartão de crédito é muito fácil hoje em dia. Mas tipo, é só você mandar uma pessoa e já era. Tipo, um site igualzinho, a pessoa põe a senha, pensando que vai ter Game of Thrones. E depois de você colocar a sua senha e apertar Sign In, ele vai pro original, pro site original. Então uma ferramenta é um exemplo de phishing na prática, né? Como que funciona. E uma empresa tem que saber disso, né? Ameaças contra o setor da saúde, que é um paper que eu gosto bastante, um blog que eu gosto bastante. Aqui sobre se o iPhone é mais seguro que o Android, provando que não, né? Não é merda. Creio que tem um sobre DDoS que eu gosto. Vamos ver se eu acho. Mas aqui também é importante. O Deny Surface na prática, eu gosto desse. Esse daqui é mostrando na prática um programa chamado Charges para fazer DDoS, né? Então aqui vai falar um pouco sobre DDoS, como acontece. E aqui é um exemplo usando o Charges, que é muito fácil de fazer. Então, aqui eu fiz numa máquina virtual. Então abri uma máquina virtual com Metaexploitable 2. Então uma máquina feita para você hackear, né?
virtual no meu computador. Fiz tudo isso no Kali Linux. Aí eu abri pra ver o IP da minha máquina virtual. Deixei no modo bridge pra conseguir fazer o ataque. E aí eu usei o charges na porta 80. É um DOS no caso, né? Um DDoS com várias máquinas ao mesmo tempo. E aí eu usei o Ethertape pra... Eu não lembro por que eu usei o Ethertape, provavelmente é por causa do Metasploitable 2. E nesse caso aqui, essa imagem mostra o ataque. Eram as minhas redes na minha celular que estava conectado no roteador, videogame, coisa do tipo, que aparece quando você usa o NetDiscover, que é uma ferramenta na Linux para isso. E aqui é quando acontece o DDoS, né? Então dá pra ver que quando o DDoS ocorre, meio que acontece uma superfaturação nessa linha aqui que conectava a minha máquina com a minha máquina virtual conectada por bridge, né? Então, muito interessante, né? Eu lembro que foi um mau saco pra fazer isso funcionar, por sinal. Enfim, eu vou falar sobre alguns temas, mas é um exemplo de que eu fiz um DDoS contra mim mesmo, né? Não seja burro de fazer isso com um site, né? Mas é bem fácil de fazer. E é um tema que é dificuldade também, né? Aqui também eu acho interessante recursos para Threat Intelligence, para você pesquisar ataques em tempo real que estão acontecendo no mundo atualmente. Então, vou aqui, por exemplo, Threat Map, Fortinet. Então esse aqui é um exemplo de um ataque em tempo real. Muitos são falsos positivos, mas são ataques que estão acontecendo. Muitos são ataques, outros não. Normalmente de DDoS e outras coisas, ataques hacker, né? Mas a maioria talvez seja falso positivo, né? Normalmente empresas de segurança tem telões com esse tipo de coisa para pessoas verem o que está acontecendo no mundo atualmente nessa questão. Então, tem o Threat Map, tem vários tipos de Threat Map, né? Tem o da Kaspersky, por exemplo, que são ataques em tempo real. Também muitos são falsos positivos, né? E nem tem como você interpretar isso aqui corretamente, né? Eu não usaria isso daqui na prática. Eu sou mais usar a ferramenta da IBM pra isso, né? Mas é legal de mostrar para as pessoas possíveis ou não ataques acontecendo, né? O Cloud Malware acontecendo no Reino Unido, os países associados a esses ataques. Enfim, muitos não, são falsos positivos, às vezes são pessoas acessando o PC remoto da empresa, enfim, que é no exterior. Então muitos desses não são ataques de verdade, mas muitos são. Então é bem interessante, né? Tem o do Checkpoint Software. Também mostra os ataques em tempo real. Aqui, ó, violação de web server nos Estados Unidos, Holanda. Ó, principais países que foram atacados, enfim. Tem outro aqui da FireEye também que eu gosto, FireEye. FireEye acho que não tá sem. Mas enfim. Nesse post eu falo com mais detalhes quais são as principais formas de você estar antenado, né? Não por notícias apenas, mas na linha de frente para saber o que tá acontecendo com relação a ataques. Ferramentas ali com Anomaly Threat Stream. Enfim. Algumas que são pagas, né? Blogs sobre Threat Intelligence são importantes, né? Enfim. O iPhone é mais seguro do que o Android. E a questão que não, né? Um exemplo de uma
um ataque que foi realizado anteriormente no iPhone, enfim. Em resumo, no link na descrição tá um link para você ter acesso. Eu creio que é bom que você tenha o LinkedIn, que você cria sua conta LinkedIn para ter acesso bonitinho a isso, porque o Levi não dá certo. Bloquearam o meu blog. Porém, eu recomendo que você, se você tem interesse, que você leia. Porque esse conteúdo aqui eu não vai ter em outra forma, em outro formato. O máximo que eu posso fazer é continuar fazendo vídeos sobre segurança da informação, mas nesse formato aqui só vai ter LinkedIn, por enquanto, né? Talvez no futuro eu escreva um livro somente sobre segurança da informação, né? Então é isso. Até o próximo episódio.